Fala, gente, vocês estão vendo esse quadro todo rabiscado aí? Pois é, são profissões, professions, jobs, occupations. Na verdade, são 30 profissões e a grande pergunta é, será que você sabe pronunciar corretamente cada profissão que está aqui? Será que a sua profissão está aqui também? Fique ligado até o final desse vídeo, porque depois de te mostrar como pronunciar cada profissão que está aqui, eu vou te passar um exercício, um macete, para nunca mais esquecer esse vocabulário, manter a pronúncia correta e conseguir aplicar isso dentro de uma frase, tá? Meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês. Vocês já devem ter reparado que eu coloquei algumas letras maiúsculas. E eu não separei por sílaba, tá? Eu coloquei algumas letras maiúsculas. Essas letras maiúsculas, elas representam onde a gente vai bater com mais intensidade, onde a gente vai chegar mais forte, vai ser o nosso alvo na hora de falar essas palavras, tá? Outra coisa, eu tenho algumas profissões que podem ser usadas para somente masculino ou somente feminino. Então, se eu não disser nada, considere que essa profissão é unissex. Quando tiver essa diferença, essa distinção de gênero, eu vou falar que tem essa distinção de gênero, tá? Eu vou falar a primeira vez a palavra, vou dar um tempo para vocês repetirem, vou falar a segunda e aí vou explicar se tiver alguma dica de pronúncia e falar o significado. É muito importante que vocês repitam após eu falar a primeira vez, tá? Então lá, a primeira palavrinha é muito fácil, todo mundo conhece, todo mundo sabe o significado, mas muita gente pronuncia errado. A palavra é teacher. Ó, teacher. O que acontece aqui? Onde eu vejo muito erro? O porquê desse erro? Quando a gente tem essa sequência de letra em inglês, T mais o som de I, eles colocam a ponta da língua no céu da boca, porque o movimento de T e D em inglês geralmente é a ponta da língua no céu da boca. A gente faz isso com tá, té, tó e tu, mas quando a gente vai falar esse som de TI, a gente não põe a ponta da língua, a gente põe o meio da língua. A gente faz isso aqui, ó, ti, ti. Repare, a gente faz tá, té, ti, igual a palavra tio, por exemplo. E lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra também, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer ti, tá? Ti. Eu falei Estados Unidos e Inglaterra, mas a gente sabe que pode ser parte do Canadá, Austrália, África do Sul, tá? Eu vou me prender mais à pronúncia americana. Então, o que acontece? Você não pode falar teacher, tem que ser teacher. Repare que esse movimento de meio de língua é o CH em inglês, ó. Então, a pronúncia correta é teacher, que significa professor, tá? Embaixo nós temos student ou student. Ó, student ou student. Essa sequência de TI, ela aceita um pouco para o meio da língua, tá? De TI não, desculpa, de TU. É a única que aceita você utilizar um pouco o meio da língua. Porém, as duas pronúncias são aceitas. Tanto student como student, que é aluno ou estudante. Depois nós temos doctor, doctor, que é médico. Agora nós temos nurse, nurse. Reparem que eu não falo a última letra aqui, ó, o E. Sempre que você encontrar o E sozinho como última letra de uma palavra, você não pronuncia, você omite da pronúncia. A não ser que seja uma palavra monossílaba, né? Por exemplo, he, she, be, aí sim não tem como omitir. Mas quando você tiver uma palavra e tiver um E no final, você não pronuncia, tá? Se forem dois Es, aí você pronuncia com som de I, tá? Mas aqui no caso, ó, a gente para no S, ó, nurse, que é enfermeiro. Agora nós temos receptionist. Repare que a tônica está aqui, ó. Receptionist. E repare que tem um som meio que de X depois do P, ó. Receptionist, que é recepcionista. Olha essa daqui, você deve estar se perguntando, peraí, você tem letra maiúscula no início e mais para o final da palavra. E você disse que essas letras maiúsculas são as letras que vão receber a tônica, né? Que vai receber mais intensidade na fala. Sim! Por que eu coloquei aqui letra maiúscula no início e no final? Existem duas pronúncias para essa palavra, tá? Na Inglaterra eles falam um pouco, até mais do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu nunca ouvi essa pronúncia que eu vou te falar agora, mas na Inglaterra eu sei que acontece. Eles pronunciam isso aqui lá muitas vezes sem o A. Eles falam secretary, secretary. Já nos Estados Unidos eu só escutava com A, que é secretary. Secretary. Então, quando você tem, quando você retira o A dessa pronúncia, a tônica fica no início, secretary. Quando você acrescenta o A na pronúncia, fica secretary, tá? Que é secretário ou secretária,
tá bom? Essa aqui é muito interessante também, olha só. Psychologist. Psychologist. Reparem que a gente não pronuncia o P. O P é mudo. Vai direto para o S, ó. Psychologist, que é psicólogo, tá? Agora nós temos driver. Driver, motorista. Agora aqui embaixo nós temos salesman. Salesman. Veja que interessante esse início aqui, ó. Sales. Você já deve ter visto em lojas, quando está na promoção, geralmente está na vitrine lá, on sale ou sale. Sale significa promoção. S-A-L-E. Sales já faz referência à venda, tá? E aqui no caso, eu tenho essa distinção de gênero. Ó, eu tenho aqui na palavra man, que é homem. Então, salesman é um homem de venda. Então, salesman é um vendedor do gênero masculino. E se nós temos salesman, nós temos também saleswoman. Saleswoman, que seria vendedora do gênero feminino, tá? Agora nós temos a palavra player. Player, que é jogador ou tocador, no sentido de tocar um instrumento musical, tá? O verbo play pode significar jogar, pode significar tocar um instrumento musical e pode significar brincar também. Porém, como nós estamos falando de profissões, vai ser jogador ou tocador. Embaixo nós temos coach. Coach. Olha o CH de novo, ó. Coach. Coach pode ser a mesma coisa que nós temos utilizado no Brasil aqui, a gente está chamando, fulano é coach, ciclano é coach, que é aquela pessoa que te ajuda na sua carreira, tá? É coach, mas também pode ser o técnico de um time. Por exemplo, você tem o player, que é o jogador, e você tem o coach, que é o técnico, que é o treinador, tá? Agora nós temos instructor. Instructor, repare que a tônica está aqui, ó. Instructor, que é instrutor. Embaixo nós temos operator. Operator, repare que a tônica está no início e aí esse T que está entre vogais no final, ele passa a ter um som de R, ó. Operator, tá? Operator é operador, tá? Geralmente quando você tiver T e D entre vogais, na maioria dos casos ele vai passar a ter som de R. Eu já falei isso na aula da pronúncia das letras T e D, eu vou deixar aí nos cards para quem tiver dúvida, tá? Agora nós temos technician. Technician, que é técnico, tá? Agora repare esse final aqui, ó, tem um som de X também, ó. Technician. Technician. Isso acontece com outras palavras também. Por exemplo, político é politician. É a mesma escrita. Politician, tá? Agora nós temos aqui, ó, novamente, tem letra maiúscula no início e letra maiúscula mais para o final. Por quê? Se você for procurar a respeito da pronúncia dessa palavra em livros de gramática ou de pronúncia, muitos livros vão estar dizendo que a tônica é no início. Mas no dia a dia mesmo, pelo menos nos Estados Unidos, na real, eu escutava muito mais essa tônica no final. Por isso que eu deixei as duas marcadas. Então pode ser, no caso, engineer ou engineer, tá? Engineer. Eu escutava mais dessa forma, engineer, que é engenheiro. Essa palavrinha aqui, muita gente pronuncia errado porque desloca a tônica do local correto. Muita gente fala isso aqui como manager, mas na verdade é manager. Ó, manager, que significa gerente. Ó, manager. Mais uma palavrinha que a gente tem utilizado aqui no Brasil, assim como coach, só que tem uma pequena diferença. Lembra que eu disse que T-I é ponta da língua no céu da boca? Faz T, igual do teacher. O D com som de I em inglês também é ponta da língua no céu da boca. Mas o D com som de I em português é D, é o meio, ó. D, a gente fala da, de, di, dó, do. Em inglês, esse D com som de I depois vai ter que ser D. Então essa palavra aqui é designer, ó. Designer, tá? O G é mudo, designer, que é um designer em português, ou um desenhista, né? Um projetista, tá bom? Agora nós temos writer. Writer, tá? Writer é escritor. E mais uma vez, o T entre vogais com som de R, ó. Writer, tá? Writer. Aqui embaixo nós temos author. Author. Author é autor.
tá? Eu tenho um TH aqui no caso. Quem tiver dúvida nessa pronúncia do TH, esse aqui é um TH voiceless. Quem tiver dúvida, vou deixar nos cards aí também a aula sobre a pronúncia do TH, tá? Essa aqui é uma outra palavrinha que eu vejo muito erro. E é o mesmo erro daqui do manager, que é deslocar a tônica. Geralmente, quando as pessoas querem dizer polícia, eles falam police. Só que police significa outra coisa em inglês. Na verdade, para você falar polícia, a tônica está aqui, ó. Police. Police. A tônica é no meio. E aqui a gente faz distinção novamente de gênero, masculino e feminino. Ó. Policeman. Policeman. Policial do gênero masculino. Policewoman. Policewoman. Policial do gênero feminino. Eu poderia ter police officer, né, que também é um policial e não estou fazendo distinção de gênero, só que escreve separado. Police officer. São duas palavras, tá? Agora nós temos lawyer. Lawyer, que vem da palavra law, que é lei. O grande problema é que a gente não pode omitir por completo esse Y. Tá? A gente fala um pouquinho dele, ó. Lawyer. Lawyer, tá bom? Que é advogado. Agora nós temos judge. Judge. Repare que a gente não fala o E do final, ó. Fica judge, tá? Que é juiz. E aqui, gente, é juiz fazendo referência à justiça mesmo, ao tribunal, tá? A um caso, esse tipo de juiz, tá bom? Não é o juiz do futebol, por exemplo. O juiz do futebol é chamado de referee, tá? Agora, juiz a respeito de tribunal, caso, justiça é judge. Temos essa palavra aqui que é cashier. Cashier, que é caixa. Mas repare que nós estamos falando de profissões, então não é o objeto caixa, o objeto é box. Cashier é o caixa do mercado, o caixa da loja, é aquela pessoa que recebe o seu pagamento quando você compra um produto, tá? Então na loja, no mercado é cashier, mas no banco ele tem um nome diferente. O caixa do banco é chamado de teller, ó. Teller, tá? Por isso que a gente vê muitas vezes o caixa eletrônico, aquela sigla ATM, né? ATM, que é Automated Teller Machine, que é a máquina do caixa automático, que é o caixa eletrônico, tá bom? Agora nós temos economist. Economist. E aqui tem um perigo. É muito comum, mas muito comum mesmo, das pessoas inverterem esse M com N. Em vez de falar economist, acabar falando economist. Mas lembre-se que a pronúncia é economist, que é economista. Agora nós temos accountant. Accountant, que é contador. E aqui nessas duas últimas, nós novamente temos essa distinção de gênero, tá? Porque nós temos actor, actor, que é ator, e nós temos actress, actress, que é atriz, tá? E agora, tá bom, Calmeiro, beleza, aprendi, vi onde está a sílaba tônica, eu sei que eu tenho que ter a minha sílaba tônica como alvo na hora de falar a palavra, porque é lá que eu vou atacar mais forte, mas qual que é o macete, qual que é o exercício que você falou que ia ajudar eu nunca mais esquecer isso aí e pronunciar corretamente? Bom, o exercício é o seguinte, você vai ter que falar que você é tudo isso. Eu sou professor, eu sou estudante, eu sou aluno, eu sou, sei lá o que for, médico, enfermeiro, recepcionista. E como que você faz isso? Você tem sujeito, verbo to be, o artigo indefinido, porque é singular, então o artigo indefinido a ou an, né? O que vai determinar essa escolha do artigo indefinido, que significa um ou uma. Se a gente vai escolher a ou an, é justamente a palavra que vem logo após ele. Por exemplo, aqui é teacher, então vai ser a teacher. Por quê? Quando você tem uma palavra começando com som de consoante, você usa o artigo indefinido a. Então, a teacher, a student, a doctor. Porém, quando você tem uma palavra começando com som de vogal, você usa o artigo indefinido an. Por exemplo, instructor. Ó, an. Isso aqui vai ser an. E por que isso acontece? Para facilitar a pronúncia. Quando a gente tem uma palavra terminando com consoante e a próxima começando com vogal, a gente emenda. Então isso aqui vai virar o quê? Ó? Vou emendar, ó. Annings, tá vendo? Annings, só que o meu alvo é aqui, ó. Então, ó, an instructor. An instructor. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. An operator. An operator. A gente vai fazer essa emenda. Então, palavra terminando com som de consoante, a próxima começando com vogal, a gente emenda. Se eu quiser falar que eu sou professor, I am a teacher, correto? Vou contrair esse I am, vai ficar I'm. Só que olha, I'm termina com M, né?
Epa, a próxima é vogal, vou emendar, vai virar I'm a. Então, ó, I'm a teacher. I'm a teacher. Se eu quiser acelerar mais ainda isso, eu tiro o I do I, eu tiro esse som de I, vai ficar ama. Então, qual que é o exercício? É você fazer isso aqui, ó. I'm a teacher, I'm a student, I'm a doctor, I'm a nurse, I'm a receptionist, I'm a secretary, I'm a psychologist, I'm a driver, I'm a salesman. Não posso fazer saleswoman porque é feminino. I'm a player, I'm a coach, I'm an instructor, I'm an operator, I'm a technician, I'm an engineer, I'm a manager. Oh, I'm a manager, I'm a designer, I'm a writer, I'm an author, I'm a policeman. Não posso fazer policewoman porque é feminino. I'm a lawyer, I'm a judge, I'm a cashier, I'm a teller, I'm an economist, I'm an accountant, I'm an actor. Não posso fazer actress porque também aqui é feminino. Se você tiver com um pouco de dificuldade nessa questão do artigo indefinido, marca os artigos indefinidos que comecem com an, né? Que vai ter a palavra logo após começando com som de vogal. Por exemplo, ó, aqui engineer, author, vai ser an author, an economist, an accountant, an actor e an actress. Já marca esses, que vai facilitar. E aí depois que você fizer com o pronome pessoal, com o primeiro do singular, que é o I, você vai fazer com you. Vai falar, você é isso. Então, por exemplo, you are a teacher. Opa, you are, vou contrair, vai virar your. Mas se eu quiser acelerar, a pronúncia acaba ficando your, como se fosse e com acento circunflexo e R, your. E aí eu emendo com esse A, desculpa, ó. You're a teacher, you're a student, you're a doctor, you're a nurse, you're a receptionist, you're a secretary. E eu faço todas essas profissões novamente. Depois eu vou para a terceira pessoa do singular, que é o he. He significa ele, e he é masculino, então só posso usar com as profissões que são unissex ou masculino. Então, he is, ele é, vou contrair esse he is, vai virar his. Só que olha só, his vai terminar com S, o artigo indefinido começa com vogal, é a ou n, então vai ficar his a ou his an. Então, ó, he's a teacher, he's a driver, he's a salesman, he's a player, he's a coach, he's an instructor, ó, he's an instructor, he's an operator, he's a technician, he's an engineer, he's a manager, he's a designer. E faço novamente todas as profissões. E por último, você aplica com a terceira pessoa do singular, que é feminino, que é o she. She significa ela, então she is, na contração fica she's, e você faz tudo novamente. She's a teacher, she's a student, she's a doctor, she's a nurse, sempre tendo como seu alvo a tua sílaba tônica. She's a receptionist, she's an instructor, she's an economist. Se você colocar a sua sílaba tônica como alvo, você automaticamente vai comprimir essa frase, tá? Vai acelerar a sua fala, vai fazer conexão entre as palavras e praticando dessa forma você não esquece, porque se você fizer com I, you, he ou she, são 30 profissões, você vai repetir isso 120 vezes. Agora, é muito importante que você faça isso para realmente automatizar a sua fala e memorizar o vocabulário, tá? E é importante que você faça isso em voz alta, é muito importante que você faça isso em voz alta, tá bom? Não sei se a sua profissão de repente está aqui, se não tiver, coloque nos comentários que esse é apenas o primeiro vídeo a respeito desse vocabulário sobre profissões. Então coloque nos comentários que no próximo vídeo a respeito de profissões eu coloco a sua profissão, tá bom? Estudem, pratiquem, porque isso dá resultado, tá? Então, bons estudos, um abração. Se vocês tiverem sugestões ou comentários, é só colocar na parte dos comentários que eu vou responder a todos, tá? Então, bons estudos, um abração e até o próximo vídeo. Fui!